Eu perdi meu pai em 2014. Ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta numa rodovia. E foi uma coisa muito difícil para mim, porque além de ser meu pai, ele me inspirava muito nas coisas que ele fazia. E uma das coisas que ele me ajudou a inspirar é ser um empreendedor. Ele não foi um empreendedor, mas ele me apoiou para ser um empreendedor. E eu vou contar um pouco de como é que foi esse processo todo. Quando eu era bem pequeno ainda, eu recebi a mesada dele, né, que meu pai sempre deu a mesada para nós, todos os filhos, tanto eu como a minha irmã e o meu irmão, e nós tínhamos que administrar nossa vida com a mesada. Então nós tínhamos aquele valor lá, e lá nós comprávamos nossa roupa, comprávamos nossas coisas, e nós administrávamos o dinheiro durante todo o mês. Só que não era muita coisa, então eu queria multiplicar. Então o que eu fazia? Eu fazia artesanato, e aí eu comprava algumas coisas, fazia artesanato de palito de sorvete, algumas coisas que eu fazia, e eu comprava aquilo lá, fazia as pinturas, fazia os artesanatos e eu vendia aquilo. Então eu conseguia aumentar o valor daquela mesada que eu recebia. E meu pai me ajudava muito nesse sentido. Quando eu comecei a ter mais idade, né, que eu comecei a ter condições de poder fazer alguma atividade de forma mais organizada, eu comecei, por exemplo, trabalhar vendendo shampoo. Então, eu tinha recém saído da única empresa que eu trabalhei 1 ano e meio, e lá eu disse que eu não ia mais trabalhar de empregado nunca mais, e eu comecei a vender shampoo na rua. Primeiro eu tentei vender saco de lixo, vendi alguns meses, não deu certo, aí eu comecei de fato a vender shampoo quando eu fiz um curso, onde eu aprendi como que fazia shampoo. Então eu ia lá, acho que era a rua Martins Fontes, se eu não estou enganado, lá em São Paulo, e comprava as essências, os produtos todos, chegava em casa e montava tudo aquilo ali, né, de acordo com as fórmulas, e saía vendendo depois o shampoo. Meu pai me ajudava, ele ia comigo lá, nós comprávamos as coisas juntos, depois ele me ajudava a entregar, era muita embalagem, era muito produto, e para não ficar carregando de São Paulo para São Bernardo, que é um pouco longe, aí ele me ajudava nesse sentido. Depois nós paramos de vender shampoo e eu passei a vender gravatas, que também meu pai me ajudou, né? Ele me ajudou com o curso que eu fiz para aprender a fazer gravatas, e depois ele me deu um espaço em casa, que era do lado da nossa garagem, lugar que depois se tornou meu primeiro escritório de contabilidade. E nesse espaço lá eu tinha uma máquina da minha mãe, onde eu costurava as gravatas, e minha mãe me ajudava fechando a mão as gravatas na parte do acabamento final. E por fim, a gente acabou montando uma vícola. Essa vícola, para quem não sabe, nós recebíamos o frango e a galinha viva, ficava num viveiro bem na frente da vícola. O cliente ia lá, escolhia o que ele queria, e nós matávamos na hora o frango ou a galinha e entregávamos a ele. Em cerca de 6 minutos, mais ou menos, eu matava um frango e dava limpo para o cliente. Só que era um trabalho muito sujo, né? E um trabalho também pouco rentável. O frango muitas vezes perdia de peso, às vezes ele vinha lá, passava muitos dias comendo, ia muito consumo de ração. Enfim, não era uma coisa muito rentável pelo trabalho que dava. Eu nunca tive preguiça de trabalhar, mas, obviamente, alguns serviços são mais sujos, são mais difíceis do que o outro. E esse realmente era um serviço um pouco difícil de se fazer. E depois, quando nós tivemos a oportunidade de vender aquela vícola, nós vendemos a vícola, foi quando eu montei o escritório de contabilidade logo em seguida. Meu pai fez o quê? Mais uma vez ele me ajudou. Ele me deu metade do valor da vícola, da venda que nós fizemos, e nessa metade do valor foi onde eu comecei o escritório. Não era muita coisa, sei lá, vamos imaginar que hoje seria equivalente a uns 10 mil reais, eu imagino mais ou menos assim. E foi lá naquele lugar onde eu costurava as gravatas que eu montei o escritório, que é um lugar muito pequeno, um lugar que tinha mais ou menos aí uns 6 metros quadrados, 8 metros quadrados, era muito pequeno, mas eu comecei ali naquele local. O que eu posso dizer de tudo isso que meu pai fez por mim, que eu procuro fazer pelos meus filhos? Bem, a primeira coisa que ele sempre colocou na minha mente é a importância de eu conquistar as coisas. Eu nunca passei dificuldade financeira com os meus pais, mas também nunca tive um berço de ouro. Então eu tinha que correr atrás das coisas, as coisas acontecerem. Então ele me dava esse incentivo. Não só me dava esse incentivo, ele monitorava o que eu fazia. Então quando eu estava fazendo artesanato, que era pequeno, era muito pequeno, coisas assim de 10, 11 anos, mas ele me incentivava a fazer aquilo. Quando eu trabalhava, que eu trabalhava com as coisas que eu falei para vocês aí, ele também me incentivava o tempo todo, ele me cobrava também.
Quando ele começou a construir a casa que ele construiu, que ele levantou, eu trabalhava de pedreiro junto com ele. Então, eu trabalhava a semana inteira e no final de semana ainda ia para lá para poder ajudar ele nesse sentido. Então, ou seja, ele sempre colocou em mim essa necessidade de nunca ficar parado, de sempre buscar alternativas na vida. Isso se refletiu por toda a minha vida, porque eu me tornei independente muito cedo. Acabei casando pela primeira vez aos 20 anos. Grande parte disso se deu pelo fato de eu me tornar independente muito cedo. E também todo esse processo de construção. A Tactus hoje com mais de 20 anos, hoje a gente tem aí várias famílias que dependem do nosso trabalho, centenas de clientes que nós atendemos, mas tudo isso que nós construímos começou com aquele pequeno espaço do lado da garagem do meu pai. E com plena certeza, se não fosse pelo incentivo dele, muito provavelmente eu não teria construído tudo isso, ou teria tido muito mais dificuldade para fazer isso. O fato de ele sempre acreditar em mim, o fato de ele sempre me incentivar, isso fez uma inúmera diferença para mim. Então, para você que se deu o trabalho de assistir esse vídeo até agora, e você tem seus filhos, e é importante que você acredite neles, que você, de uma maneira ou de outra, ajude-os a ter um rumo para que eles possam conquistar alguma coisa. Se você quer que eles sejam um empreendedor, quer incentivá-los a ser um empreendedor, torne-os empreendedores desde as pequenas coisas. É o que eu procuro fazer com os meus filhos hoje. Inclusive já gravei um vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, caso você queira entender um pouco mais aquilo que eu faço, eu vou deixar esse vídeo agora para você aí. E para você que assistiu esse vídeo, que gostou desse vídeo e que se sentiu de alguma maneira motivado com essas palavras aqui, você deixar um like aqui ou um comentário aqui embaixo vai ajudar o meu canal a crescer. Espero que você tenha muito sucesso.